mundo, no início dos anos 2000, começou com os atentados terroristas, tá? Nós tivemos agora, 2 semanas atrás, um atentado terrorista no Canadá, vocês viram? Entraram dentro do governo do Canadá para tentar alguns parlamentares, matar lá dentro. Então, cara, a Europa, os Estados Unidos e os países que estão envolvidos com o Oriente Médio acabaram provocando uma violência maior, porque violência gera violência. Então o item A está falso. O B, ele diz que cresceu o movimento migratório dos grupos islâmicos, não porque eles não deixam os islâmicos migrarem. Por quê, professor? Porque agora o cara vira árabe, quando ele entra no aeroporto internacional, ele fica o quê? Observado. A galera tem medo deles, porque a gente tem medo do que a gente chama de estereótipo. E a gente tem vários estereótipos. A gente tem estereótipo bom e tem estereótipo ruim. Tem coisas boas que a gente fala das pessoas, sem explicação científica. Por exemplo, mulher é um ser sensível, intuitivo. É um estereótipo. A biologia em nada prova que a mulher é intuitiva. Pense na sua vida, quantas vezes você seguiu sua intuição e se lascou? Que intuição é essa, meu irmão? Até em prova você, eu acho que é essa. Aí você, tá? Você não é intuitiva não, jovem. Intuitivo é o ser humano, não é homem ou mulher, é o ser humano. Isso não é a característica da mulher. Então inventaram um novo estereótipo. Povo árabe é o quê? Terrorista. A gente não tem tanto esse estereótipo, porque a gente quase não tem árabe aqui, né? No Ceará. Mas se você fosse europeu, se você fosse americano, raciocine, a imprensa só falando de terrorismo, você visse um árabe de barba entrando no metrô, você não ia ficar tenso? Aí ele mexesse numa coisa, você fala, você ia ficar tenso. Não é culpa sua não, parece que era possível o tempo todo acontecer outro atentado, tá? O item C diz que intensificou a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, com certeza. Eles se envolveram em muito mais guerras, tá? Então, a nossa segunda é C de conflito. Olha aí a jovem tudo acertando em inglês, yes. Você é ninja. Olha, A3, A4 e A5, jovens, ela é o mesmo tema, 3, 4 e 5. Então eu vou fazer a quinta, mas eu vou deixar o gabarito aqui da 3 e da 4, tá certo? Mas 3, 4 e 5 é o mesmo tema. Qual é o tema? Descolonização da África, tá certo? Possibilidade de cair na nossa prova eneniana, imensa. Sempre vai ter uma questão sobre África na prova do Enem. E aí eu queria que vocês anotassem 2 temas aí de África. Anote aí para você dar uma olhada essa semana. Apartheid. O Nelson Mandela morreu e não foi cobrado na prova. Apartheid na África do Sul. Apartheid foi a lei que proibiu os negros ter direitos, tá? Tá certo? O branco mandava no negro na lei. Para tu ter noção, sexo, tu escreve apartheid, T-H-E-I-D. Apartheid. É proibido o negro tomar banho de mar na África do Sul, porque ele dizia que ele contaminava a água. E não sei se vocês sabem, na África do Sul a pessoa negra, ela tinha que botar no nome dela de batizado, negro. Então meu nome seria Negro Márcio Miquiles. Negra tal, tal. Por isso que tem aquela artista da música brasileira, Negrali. Ela se chama de Negrali porque ela está dizendo o quê? Sou negra, com muito orgulho. Então ela usa o nome artístico Negrali, e tem gente que não sabe, mas na África do Sul o negro era obrigado, o primeiro nome dele era negro. O primeiro nome dela era negra. Aí disse assim, professor, eu não acho isso ofensivo. Você não acha ofensivo porque você não é obrigado. Tudo que eu te obrigo a fazer é para te humilhar. Tá certo? Uma coisa é eu dizer para você, você é negro. Você sou. E daí? Outra coisa é botar na sua certidão, negro. E ao ter o nome negro, você na África do Sul, você morava em gueto. Gueto não é favela. Favela é um bairro de baixos recursos de infraestrutura. O gueto é um campo de concentração. Eles tinham um cartão para entrar e para sair. Tinha hora para entrar e para sair. Tá certo? Isso funcionou até 1990. Tá? Beleza? E quem foi o grande negro que lutou contra isso durante toda a sua existência? Nelson Mandela. Tá certo? Então, o apartheid com Nelson Mandela. E esse ano fazem 20 anos da guerra de Ruanda. 20 anos da guerra de Ruanda.
A guerra que tem até um filme sensacional chamado Hotel Ruanda, tá? A colonização europeia pegou o pessoal de Ruanda e dividiu em dois grupos. Hutus, com H, e os Tutsis. E dizia o seguinte, o Tutsi, ele era mais alto e mais magro. Então ele podia mandar no Hutu, que era negro. Os dois eram negros, só que o Hutu era negro mais parecido com o africano. E o Tutsi tinha uma mistura, moreno, vamos dizer assim. Então os Tutsis podiam mandar nos Hutus, acabaram provocando um ódio entre eles. Tá certo? Então, beleza? Notou essas duas dicas? Ó. A terceira, o item correto é o C de coelhinho. E a quarta é o B de bola, tá? Vamos fazer aqui a quinta. Vamos lá. Você está vendo o quadrozinho. Aí são 3 africanos trabalhando e o europeu na frente. Aí o europeu diz assim para o africano: vocês são pobres porque vocês são atrasados. Não praticam a democracia, Muquita. Aí o africano diz: nos ensine, Bauana. Aí o Bauana vai dizer: é simples, um homem, um voto, e a maioria decide. Aí os negros disseram o seguinte: usando democracia com voto, pois vamos votar quem é que trabalha. Aí tinham 3 negros e um branco. Aí os negros votaram: você trabalha, você trabalha, você trabalha. Ele disse: eu não. Ele perdeu, quem leva as coisas agora é ele. Quem mandou ensinar a democracia? Ainda vai, tá certo? As tiras são um importante instrumento linguístico, que a linguagem verbal e a não verbal se combinam na construção de um recurso comunicativo humorístico. Muitas vezes para ser o quê? Crítico. Inclusive esse ano, o pessoal de português com certeza está apostando que vai cair uma questão sobre a Mafalda, né? Aquela personagemzinha da tira na Argentina. Porque esse ano faz aniversário de morte do autor da Mafalda, tá? E a menina Mafalda era uma criança que ele inventou, um personagem extremamente crítica, né? Ela falava sobre tudo, Mafalda. Mafalda era danada, tá certo? Nesse sentido, a tira citada é pertinente porque ela faz uma leitura. Ela faz uma leitura adequada do movimento dos negros nos Estados Unidos nos anos 70. Jovem, dá para entender que é nos Estados Unidos? Não. Dá para entender que é o movimento dos anos 70? Não. Se fosse dos anos 70, tinha que ter alguma coisa dos Panteras Negras, aquele movimento negro, do Black Power. Black Power não é cabelo. O nome daquele cabelo é cabelo grande. Cabelo é cabelo. Tem cabelo curto, tem cabelo grande, tem sem cabelo. Tá certo? O nome daquele cabelo não é Black Power. Por que então eles chamaram de Black Power? É porque as pessoas que defendiam o movimento negro chegaram à seguinte conclusão: nós somos tão bonitas quanto os brancos. Eu não vou mais aceitar que a sociedade me diga que para ser bonito tem que ser branco. Eu sou negro e me acho bonito. Eu sou negra e eu sou bonita. Então, se ele pode ter o cabelo grande, eu também posso. Eu não vou ter vergonha de ter um cabelo grande crespo. Tá? Porque as pessoas criaram um estereótipo que aquele cabelo crespo é um cabelo o quê? Ruim. E a maioria dos negros não fica careca. Então é justamente o contrário, porque o cabelo ruim é o que cai. Aquele é o cabelo melhor que tem, que não cai. Ele fica fashion com o cabelo branco. Tá certo? Então não tem cabelo Black Power, porque cabelo não tem opinião política, tá certo? Se cabelo tivesse opinião política, tinha um bocado de cabelo que ia protestar. E tem uma galera que faz as coisas no cabelo que não... Tipo o Neymar, botou um rabo de esquilo. Não, aí o cabelo dele teria dito: não faça isso comigo, seu Neymar. Quando o Ronaldinho botou um risole de carne aqui na... Tu lembra? Teve uma Copa que ele botou um risole de carne aqui na cabeça. E ele disse por quê. Foi extremamente inteligente o que ele fez. Ele estava machucado. Ele estava com o joelho machucado. Ele estava vindo de 5 cirurgias. Inclusive ninguém queria nem ele como titular da seleção, porque ele não estava jogando. E o Filipão comprou a briga. Ele vai jogar sim. E aí o que é que ele fez? Ele cortou o cabelo. Ele disse que pensou em fazer o corte de cabelo mais feio possível, para o pessoal ficar falando do cabelo dele e esquecer da condição física dele. Acabou que ninguém falava que ele estava acima do peso. Ninguém falava que ele estava vindo de lesão. Falaram tanto do cabelo dele que ele teve mais espaço, menos pressão psicológica sobre o futebol dele. Ele acabou sendo artilheiro da Copa, lesionado. Inventou um gol que não existia. A FIFA criou esse gol para ele, que foi um gol que ele fez contra a Turquia, que ele deu uma voadora. Não sei se vocês lembram desse gol. O Rivaldo chutou assim de lado, e ele não chutou a bola para dentro com o peito do pé ou deu um carrinho. Ele pulou no ar e deu uma voadora. Pá!
E o Brasil ganhou com o gol voadora de Ronaldo, cabelo de risole. Foi artilheiro da Copa e na final fez inclusive 2 gols contra a Alemanha. Funcionou. O Fred tentou fazer a mesma coisa, botando um bigode. Tava todo mundo criticando ele, ele botou um bigode bem diferente para nossa geração hoje, né? Porque nós somos a geração que não é todo mundo que usa bigode mais, tá? E então ele botou aquele bigode para chamar a atenção. Mas no caso dele não teve bigode que desse jeito, né? Ali tinha que botar muito bigode para jogar, tá certo? Faltou futebol, bigode teve. B. A leitura ingênua da abolição da escravatura. Jovem, provavelmente isso é a escravatura brasileira? Não, por quê? Porque se fosse, como é que eu ia saber, professor, que era abolição? O desenho, ele tem que lhe dar uma dica. Se a gente fosse falar de abolição no Brasil, com certeza qual era a dica? O personagem seria Princesa Isabel. Ele ia dizer ou Dom Pedro ou Princesa Isabel, para você lembrar. Falou Princesa Isabel, você já vem na mente. Vuco, abolição. Menina Lei Áurea. Tá certo? E Isabel danada, viu? Porque o marido dela não queria. Ela desafiou até o marido. O marido dela queria a manutenção dos escravos. O marido dela era altamente racista. O homem do nome, né? Nome fecha, Conde deu. Aí é uma questão do conde, né? O conde deu, se quixadar, né? O item C. Foi uma leitura irônica da colonização europeia, que era justificada pela ideia da missão civilizadora. Com certeza foi irônica, não foi não? Porque ele disse que ser civilizado é fazer democracia. Aí quando eles fizeram, quem foi que se lascou? Foi o europeu. Mexe de novo com os povos. Então, a questão 5 é ser de coelhinho. Se eu fosse como tu, pegava o TD e ia para a sexta questão, né, coelhinho? Vamos para a sexta. É ele, o homem Adolf Hitler. Sempre tem uma questão sobre o Hitler, justamente porque, ó, na hora que eu falei Hitler, a jovem carniça. Só que o Hitler, ele é um político. Político você não pode analisar se ele é bom ou ruim. Isso não cabe ao historiador. O historiador, ele tem que analisar o político pelo contexto. Vamos lá, para tu ter uma noção. Quem foi que tirou a Alemanha da maior crise econômica que ela já teve? O nazismo, o Hitler. Quem é que pegou uma Alemanha que você gastava 318 mil para comprar uma fatia de pão, e essa fatia de pão passou a custar 8, tá certo? Na moeda local. Ele pegou uma taxa de desemprego de mais de 40% e reduziu para 3%. Ele reestruturou a Alemanha, recriou o orgulho nacional, sediou uma Olimpíada, tá certo? Foi o homem que mais tem significado para a ciência moderna. Foi a Alemanha do nazismo que criou analgésico, quase todos os antibióticos que você conhece, revolucionou a marinha, a indústria de carros, criou o carro mais vendido da história da indústria automobilística, o Fusca. É o carro mais vendido da história do automobilismo. E eu acho difícil que outro carro bata, porque o Fusca foi criado em 39 e ele foi fabricado até 1999 no México. Então é um carro de 60 anos de produção. Dificilmente um carro fica 60 anos, né? Porque a própria fábrica, para mudar e renovar, com 10 anos ela tira aquele carro de linha e cria outro quase igual. Só muda o nome. Tá certo? Ela vai criando vários modelos, até que ela acha que o modelo dela está batido e ela precisa criar um produto novo, tá? Então, cara, em termos de indústria e desenvolvimento econômico, a Alemanha foi sensacional. Agora, se a gente fosse olhar o lado ético do nazismo, como é que eles ficaram tão ricos? Eles usavam mão de obra escrava. Porque eles pegavam os judeus, eles pegavam os ciganos, eles pegavam os povos do leste europeu, pegavam os comunistas e botavam em campos de concentração. Um campo de concentração é uma fábrica, você sabia disso? O campo de concentração, as pessoas trabalhavam numa fábrica, igual a fábrica, e dormem lá. A diferença é que você trabalhava 14 horas por dia.